Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Por que não dizer para a sua qualidade de vida, né? Lembrando que conhecimento, ele é fornecido. O que você faz com ele que muda a sua vida, tá? E aproveitando para já agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. A gente deixa o nosso grande carinho, grande abraço para todo mundo. E todo mundo que nos segue pelas nossas mídias sociais é @hajacerto. Se você ainda não faz parte, vem logo fazer parte com a gente dessa comunidade que cresce a cada dia. Gente, e hoje, eu tenho muita gente me perguntado, eu estou mesmo finalizando 2 livros, né, que em breve eu vou estar apresentando para vocês, tá? 2 livros assim que eu estou fazendo com muito carinho para todo mundo. E muita gente me pergunta, fala assim, eu queria escrever uma história, que é aquela historinha, né? Você tem que ter um filho, escrever um livro e qual que é a outra? Plantar uma árvore. É isso aí, tá vendo? Ó, ver a voz da plantar uma árvore. E aí nós estamos trazendo hoje uma pessoa fantástica para falar com a gente sobre isso, que é uma comendadora Fabiana. Fabiana, seja bem-vinda aqui no nosso programa Papo Coach. Muito obrigada, Aldrin. E assim, sempre que possível, pode contar comigo, porque passar informação e às vezes quebrar paradigmas, ainda mais sobre livros, que todo mundo acha que é muito difícil, para mim é um prazer contar um pouquinho como é que você faz esse processo aí, que não é tão bicho de 7 cabeças assim, não. Gente, é isso aí. Então fique com a gente até o final. A Fabiana vai desvendar o caminho das pedras aqui para a gente, tá? É isso Então, assim, mesmo. para mim, que estou precisando disso nesse momento, é fantástico também, né? Agora é o seguinte, e você, que está com um livro aí, que está com ideia, né? Você tem o que para falar? O que você pode deixar de legado escrito, né? Porque a gente deixa a vida da gente, que é importante Isso, também. Mas o que você está deixando de legado escrito aí para o pessoal que convive com você? Então, que tal você fazer um livro? E aí, gente, isso mesmo. vocês vão ter os contatos da comendadora no final desse programa, vocês entrarem em contato com ela, e ela ajuda todo mundo. Me conta aqui, teve no evento que você ajudou 80 escritores, como é que foi isso aí? A história é o seguinte, tem até meu brasão aqui que está atrás. A comendadoria ela veio em função de nasceu por causa de um livro até. Eu comecei a fazer um projeto literário sobre a vida do Tiradentes, e aí eu também achava que era muito difícil lançar esse tipo de literatura, realmente é muito puxado para ser um hobby, só quem vive disso. E aí eu fui descobrindo as possibilidades de você não pegar atravessadores, você resolve de forma direta e isso vai abaixando o custo. E dessas passagens eu resolvi fazer o próprio curso ao invés de pagar, estava quase a mesma coisa. Eu falei, opa, deixa eu aprender porque eu vou precisar de mais, e gostei dessa ideia. Logo em seguida, é muito recente na minha vida. O sonho de escrever, não, sempre tive. Sempre trabalhei com escritas, enfim, mas mais acadêmicas. Mas escrever poesias, contos, romance, enfim, autobiografia, muito recente. E aí, em 2019, quando eu fiz esse projeto aí literário de Tiradentes e descobri um pouquinho da história, nasceu um projeto para começar no início de 2020, mas logo veio a pandemia. E aí era um projeto chamado Sete Mulheres. 7 mulheres, cada uma ia lançar seu livro e lançaram. Porém, todo mundo achou que ia murchar ali por causa da pandemia. Ninguém sabia o dia de amanhã. Só que eu trabalhei ao contrário. Eu comecei a trabalhar no grupo, fazer live, e eu tenho muitos seguidores no meu Instagram, que também chama Comendadora Fabiana, e comecei a trabalhar. Deixa sua depressão, vamos escrever. Tem gente que trabalha a sua depressão naquele momento angustiante de várias formas. Escrever era uma forma que eu alcancei muita gente. E aí continuamos o projeto. Nessa história de fazer o projeto em março agora, que já vamos, né, no mês de 2023, no mês de março, eu juntei nesse aglomerado de pessoas literárias e novatos nessa área 82 autores. E detalhe, de livro físico, numa época de pandemia onde era assim surreal ter um gasto. Então é sinal que era possível ter aquele gasto. E aí eu fiz lançamento na TV,
até na própria TV Sete Lagoas, fiz lançamento em teatro, em academia, com restrição, com afastamento, mas aconteceu. Todos os lançamentos aconteceram presenciais e com direito à festa, e mesmo que teve com todo cuidado com a pandemia e a distância. Bem, aí eu fui convidada para ir para a Bienal de Belo Horizonte e fui convidada para ir ter o meu próprio stand na Bienal de Sete Lagoas. O reconhecimento das outras pessoas que começou, lógico que eu estava sabendo que eu estava fazendo, mas assim, nossa, então eu acho que eu estou fazendo algo bem diferenciado. 82 autores num período tão curto, e eu mesma lancei 8 livros. Olha só, 8 livros no período da 10% pandemia. então foi seu, então. A pandemia eu trabalhei bastante, não trabalhei só com livro, né? Eu tive uma outra atividade, mas ele também me ajudou. Então, eu estava falando de causa própria. Eu não vi nenhum problema na pandemia, porque minha criatividade foi a mil. E os trabalhos para fazer o livro, eles também continuaram, porque a demanda toda era escritório, biblioteca central, era gráfica, tudo continuou funcionando perfeitamente e eu consegui gerar vários livros. E aí tem algumas coisas, quando me chamam para dar uma palestra, Audrey, eu falo que todos nós podemos escrever um livro. Mas aí a pessoa fala, nossa, mas não sei nem escrever. Todos nós. E eu ensino 2 técnicas para você escrever. Pode falar? Não, peraí que eu quero bater duas coisas aqui. O bom é que Ah, a Diana é desembolada, gente. Você viu ali, ela é resiliente, ela não se abala. Na pandemia, ela conseguiu fazer esse, eu vou chamar de milagre, porque você lançou 2 livros físicos na pandemia, com isolamento, com restrição, não sei o que tal, foi mesmo. um processo lindo. Parabéns para você. E aí é o seguinte, olha só. Primeira coisa é o seguinte, você está incentivando aí as pessoas a escrever um livro. E aí vamos um pouquinho para terapia. O coach ele é mais um treinador, mas ele acaba sabendo de terapias também. É, E o que acontece na terapia? Um bom terapeuta, como um bom coach também. Eu resumo o coach como a arte de fazer as perguntas certas. O que é isso? Quando eu coloco você para pensar na situação que você está vivendo e vou te posicionando, eu não decido por você. O bom coach, ele não decide pelo cliente, pelo coach. Ele simplesmente aham, faz o coach pensar, né? Então, quando certo. você faz isso, e é justamente o que a Fabiana está falando aqui. Quando ela fala, gente, pega a sua depressão e vamos lá, vamos escrever, o que você está fazendo? Você está pondo a mão na massa cinzenta do seu cérebro. E aí, o que você está fazendo? Você vai desenvolvendo, você acaba se libertando daquele problema. E isso é maravilhoso. E uma coisa, Isso mesmo. aí você vai falar o seguinte, Aldo, beleza, nós estamos sabendo que você está escrevendo os livros, que você vai lançar livro, mas tá, mas o que tem a ver a Fabiana com o Papo Coach? A Fabiana também é coach, gente. E ela usa É, esse processo de coach para ajudar os escritores a virarem escritores, né? Porque até então eles são exatamente. escritores, né? A maioria não eram escritores, nem passaram a ser. E aí é que vem, como você falou, são as perguntas certas, entendeu? Então, quando eu falo que eu tenho 2 técnicas de incentivar a pessoa a escrever, é porque a pergunta é a certa. E a pessoa talvez não saiba nem que ela tem essa expertise para poder escrever. Então, uma é mostrando que ela tem a possibilidade de escrever, e outra é só uma ajuda de como ela faria isso, se caso ela acha que não tem uma expertise tem as ideias, mas não tem expertise para passar para o papel. Então, assim, um realmente é coach, outra mentoria, digamos assim, né? Oriento depois que ela aceita. A pergunta é o seguinte: você acha que realmente você não tem história para contar? Duvido que alguém fale, não, não tem. Mentira, todo mundo tem uma história. E o que eu falo é o seguinte: você é o expert, você tem todas as ferramentas para contar a história da sua vida. Não é mais ninguém, nem o maior catedrático da língua portuguesa vai poder escrever a sua história como você sabe, porque os sentimentos de que você passou é só seu. Então, a primeira obra que você pode escrever é a autobiografia, é contar a sua história. E aí, às vezes, não é a sua história, é a história do seu avô, da sua avó que veio, ou então dos seus pais, ou então algo de família. Você vai contar com a sua visão. E aí, aquele sentimento, né? Ele aflora na hora de escrever, Audrey. É incrível. Fabiana, eu falo uma coisa que é até o seguinte, olha só. Esse pessoal que gosta de fofoca, que gosta de falar mal dos outros,
Eu falo o seguinte, gente, se for falar mal de mim, me chama, que eu sei coisas fabulosas a meu respeito, tá? Então, assim, é por aí. Então, é exatamente isso, porque por mais que a pessoa tenha uma vida morna, ela tem uma história. Ela tem Tem, uma história. Eu estava fazendo um programa para coach e a menina falou o seguinte, a gente estava falando de decisão. E não tomar decisão já é uma decisão também. exatamente. Então, a pessoa que está morna, ela tem uma história ali. E sabe o que é interessante, que a gente vê muito também? É os perfeccionistas. Aí o cara fala assim, não, mas para me escrever, eu vou ter que meditar, para me lembrar de tudo, para mim não sei o que. Gente, começa a fazer, começa Começa a a ver florar. o que quer brotar. E se você, na hora que você acabar o produto, não ficar de excelência, dá uma revisada e vai para frente. Vai para um próximo É. depois, né? E aí entra a dica, né? Que é uma mentoria de como você faz isso de uma forma muito Essa é a fluida. primeira ou a segunda já? Não, essa é a segunda. A primeira é Então, é fácil, né? a pessoa entender que ela tem uma história. Isso Sim, é o primeiro passo. perfeito. Agora, como ela faz isso? Porque ela fica muito preocupada como é que ela vai narrar isso. Porque às vezes tem gente que fala, gente, eu tenho as ideias, mas não sei nem escrever uma redação. Aí eu sugiro a pessoa usar os recursos mínimos tecnológicos que nós temos, por exemplo, o próprio celular com o gravador ou então o WhatsApp que transforma o áudio em escrita. Vai ter muito erro, mas é por aí que começa, se você não tem expertise de escrever ou precisa que a coisa flua. Então, repense o que você quer contar na sua história, pega o celular, cria um grupo ali só para você, vai naquele aplicativo do foninho, que ele vai transformar o seu áudio em escrita, respire fundo e comece a falar pausadamente, porque também o aplicativo às vezes troca palavras, fale pausadamente contando, tipo contando história mesmo. Fecha o olho e fala, era uma vez, o meu pai, uma mulher e um homem que veio lá do sul, sabe, para Minas Gerais. E aí você começa a contar e aquilo vai fluindo, aquilo vai fluindo. E aí quando você vê, aí liga, manda na setinha, escreve mais um pouco, manda a setinha. Quando você vê, você tem rascunhos e rascunhos já escritos. O escrito para passar para o papel e depois fazer uma revisão é muito mais fácil. E isso vai te E aí eu motivar. Na tenho hora que autores, você não, começar, e eu tenho autores, só para completar, que são até quase semi-analfabetos. E olha, escrevem poesias rimando numa categoria, porque é o letramento, ele sabe falar, ele sabe se expressar, mas não teve oportunidade de escrever. E eu oportunizo isso. gente, isso é lindo, né? Olha para você ver, você está fazendo uma inclusão aí, uma inclusão É, social, educacional, violenta, né? E é exatamente. interessante que é o seguinte, na hora que a pessoa começa a fazer isso, e ela começa a ver os rascunhos, igual você falou, brotando, ela vai se motivando, né? Isso, Daí a pouco a isso. pessoa, você me contou que a pessoa falou assim, não, agora é o último livro que eu vou escrever, mas já está no quarto. É, já está no quarto último, já está no quarto último. E assim, eu tenho casos assim de. Eu tenho a mascote e tenho uma caçula do grupo. A caçula tem 17 anos, até abril próximo agora, desse ano, porque aí vai vir uma menina de 11 anos. Aí a caçula vai perder o lugar dela. Mas a minha mascotezinha, que é uma senhorinha que lançou o livro dela pela primeira vez, foi 86 anos. Olha que legal. A família se uniu para pagar os gastos, que sempre tem pelo menos um pouco, é muito. Eu tenho muitos amigos editores, mas eu falo para eles: olha, esse mundo da editoração é muito cruel, porque, primeiro, a editora ela vai escolher os livros que realmente ela é um negócio, que acha que vai vender. Mas aonde fica a realização de sonho? Eu realizo sonhos. Eu possibilito as pessoas a realizarem sonhos. E ainda faço a mentoria de como você vai reverter e vai receber o dinheiro que você gastou de volta. O que que eu faço na tabela para o pessoal? Seu livro vai ficar tantas páginas, vai custar tanto, tanto serviço. E aí, se você vender a média que é no mercado esse livro, por exemplo, o mínimo é 30 unidades, você vai reaver o que você gastou
e 30 livros você vende para vizinho, para parente, para amigo, porque todo mundo, só 30, gente, a 50, todo mundo vai querer te prestigiar. Tudo ali você põe debaixo do braço e sai e vai vendendo, né? Não, e vende mesmo, a família, as pessoas adoram. E aí tem uma coisa que tem um alcance muito maior, sabe, Alda? Que foi assim, eu tive dois testemunhos no decorrer dessa pandemia, olha que eu acho que poderia ter mais se fosse mais aglomerado as coisas, mas eram mais distantes, mas eu tive dois testemunhos que foi bem bacana. Um é um senhor, é um homem maduro, não vou falar senhor, é um homem maduro, ainda no trabalho, ele trabalha como pedreiro, não teve oportunidade de estudo, mas sabe ler, lógico. Ele disse assim: eu comprei o livro, foi até o meu, que ele comprou, depois passou a comprar mais. Eu comprei seu livro para te prestigiar. Agora eu estou lendo um livro atrás do outro, Olha que legal. que eu gostei. Ele nunca tinha lido o livro na vida. E ele comprou para prestigiar e agora compra todos os livros que saem do projeto. Ele faz questão. O outro testemunho são pessoas que falaram assim: gente, eu nunca imaginei na minha vida, e não são pessoas tão simples, eu nunca imaginei na minha vida conhecer um autor de perto. Como se isso fosse um projeto impossível. Fosse um Entendeu? negócio grande, né? Fosse um negócio extremamente É. grande e tal. Mas, assim, lógico que, de novo, eu falo, se você for numa editora, você tem muito mais, apesar que meu capista é um capista profissional. A revisão, eu tenho umas táticas para poder, a revisão ortográfica é uma das coisas mais caras que tem, sabe, Alda? Porque realmente ela merece. Mas eu vou atrás de alunos de faculdades de letras ou professores para poder fazer a revisão e o nome deles fica no livro. Isso para eles é bom para o currículo e Claro. fazem de graça, E olha só, a inclusão da inclusão, olha que coisa maravilhosa. Você entendeu? desenvolveu um negócio que é uma sequência de ganha-ganha. E Um aí ganha-ganha. o universo vai empurrar isso aí longe, viu? Não tem ninguém que perca, a tendência é só crescer. E já expandiu, então agora eu tenho autores, porque tudo pode ser feito à distância. Então eu tenho autores, você que está distante aí, eu tenho no Mato Grosso do Sul, eu tenho no sul de Minas, eu tenho em São Paulo, que é um lugar que tem aberto para tudo que é lugar a possibilidade, mas é por causa das condições e preço, e tem no Rio de Janeiro. Então, e aí tem algumas pessoas que fazem questão, porque eu também sou assim. Não faço o livro, tomo o livro, parabéns, vai. Como eu tenho a comendadoria e faz parte, eu não ganho comissão nenhuma. Fez o serviço, acabou, não tem comissão. Na minha cidade aqui, eu estou falando de Sete Lagoas, eu tenho uma parceria com uma livraria que também, para os sete lagoanos, ele não cobra comissão da venda do livro, porque ele incentiva os autores locais lançarem seus livros. Olha o ganha-ganha. As pessoas vão lá comprar, e os autores incentivam as pessoas a ir lá comprar, porque não vai perder, porque vai ganhar a mesma coisa, e ele está vendendo outros produtos. Então, realmente, é um virtuoso que se chama, né? Ele é virtuoso. E tem algumas pessoas que fazem questão que eu vá, justamente porque eu gosto pela comendadoria, fazer a promessa que eu coloco, eu falo que sou a grande galinha, boto os pintinhos debaixo da asa. Onde eu vou, eu levo meus autores. Eu faço uma reportagem, dou uma entrevista no jornal, eu mando o nome de todo mundo, eu faço algum tipo de trabalho, eu falo de todos os livros, eu já recusei de levar livros que queriam que eu levasse os meus, eu falei, se não for de todos, se não puder, mesmo que seja assim, vários períodos trabalhando com, entendeu? Não tudo junto, porque realmente é só a Bienal, né, para aguentar 82, e lá vem, né, próximo agora juntando mais, esse ano eu passo de 100, e aí eu recusei, porque eu sou dessas, se eu não puder levar todo mundo, agora todo mundo me pertence, e a única contrapartida que eu peço é que as pessoas falem do projeto, falem que é possível, e um vai indicando o outro, e tem uma logomarca que fica minha só na contracapa atrás, para mostrar que ali de repente a pessoa esquece de falar, mas quem comprou acha interessante, entra em contato, é só isso, mas eu não cobro mais nada. É o meu papel como acadêmica, né? Que eu também sou da Academia de Letras, cadeira Isso é 31 de maravilhoso. Camões. E olha só, olha um detalhe. Eu tenho uma experiência na minha família que é o seguinte: uma tia minha já afinada, ela escreveu um livro da vida dela.
E meu avô, ele veio da Áustria, na época da guerra, né? Veio aquela situação da guerra que mobilizou. Aham. Ó, que legal. Ela contou essa história com a riqueza, com toda a simplicidade que meu avô morou na roça, tudo o comércio que meu avô criou, tudo isso e foi muito legal. E com a visão dela. E eu ri demais que minha mãe lendo o livro dela, não foi bem assim que aconteceu. Eu falei, mãe, é a visão dela, é do autor. Dela. Se ela quiser, só escreve um livro para a senhora e a senhora conta na sua versão, tá tudo bem. Isso. Aí, então, eu achei muito legal isso. E assim, e essa tia minha, ela realmente era pioneira, sabe? Que Deus a tenha no bom lugar, tia Emília. E assim, e ela tem um papel fantástico na nossa família, por quê? Porque a gente viu esse empreendedorismo dela em várias situações, não só nessa parte do livro, mas na vida dela ela foi muito empreendedora. E é bacana isso. Agora, tira uma dúvida para mim. Sim. Pessoal que está aqui assistindo a gente, que tocou, eu falei, gente, eu quero escrever um livro, mas eu sempre achei que era muito difícil, que não era para mim, que eu não tenho capacidade. E aí você falou um negócio interessante, tem gente que não sabe nem escrever, que está escrevendo, está fazendo um livro, né, editando e tal. Isso. E aí a pessoa falou o seguinte, eu quero conhecer, quero escrever um livro. Qual que é a média de páginas, mais ou menos, ou é por palavras? Como é que funciona isso? Olha, quando todo mundo quer pedir, sim, eu geralmente falo assim, olha, eu sei mais ou menos o padrão quando é 100 páginas, tá? Vou mostrar um livro aqui para vocês, esse é meu. E esse aqui, esse livro, olha só, tá vendo? É 100 páginas. Aí um livro desse, que é 14,80 por 21, esse livro eu tenho mais ou menos noção de quanto que ele sai para poder fazer todo o serviço, porque outra coisa que eu faço questão é que eles sejam registrados. Então, eles têm SBN, que é o CPF do autor, a ficha catalográfica feita por um bibliotecário também, que tem todo esse padrão, porque fica com o registro dele, e o código de barra internacional. Então, você pode, o ISBN, código de barra, você pode vender para fora. Eu tenho uma autora que ela levou o livro dela até para a França. Então, assim, um livro desse, o padrão de 100 páginas, eu tenho mais ou menos uma noção de quanto que é, e um desse pequeno também tenho noção. Aí, o que acontece? Para vocês entenderem até que eu não ganho nem comissão da impressão, da gráfica, Gente, eu indico uns 3 preços, igual edital, uns 3 lugares que eu já fiz vários, eu sei da qualidade, eu sei que é bom, eu sei que entrega, porque a gente paga depois, né? Tem muitos lugares que não sabe se recebe. Então, às vezes, até para conhecer algum lugar novo, eu faço o meu primeiro, só para me ver o que vai dar a experiência. Então, eu indico e a pessoa, eu gostei desse preço, gostei desse prazo, porque às vezes tem mais urgência, às vezes o preço melhor demora mais, um pouquinho, mas nada que passe de um mês, tá? Hoje em dia está muito rápido, de 10 dias, 12 ao mês no máximo. E aí, eu sei mais ou menos a média, mas eu dou para ela negociar. Eu até pego uns preços, ó. À vista sai preço, dividido em tantas vezes sai isso, agora vai lá e faz. Porque eles mandam o link, a pessoa paga, entendeu? Se não for presencial, ela negocia, então ela está vendo que eu não ganho comissão de nada. Mas o serviço é todo comigo. Então, o serviço ele entra ficha catalográfica, o código de barra, a taxa do ISBN, tudo isso é taxa. O capista profissional, a editoração toda do livro e se precisar de revisão, se for algo leve que eu possa e tenha tempo, aí entra também. Mas em alguns casos eu faço esse convite aí para professores e tal, aí fica bacana. Esse valor desse serviço todo, independente de ser um livro desse tamanho, também você paga uma vez só o serviço, né? Ou um livro desse tamanho, ou um livro se fosse dessa largura, porque editoração não é correção, né? Então, nós estamos falando de montar um livro dessa largura, se fosse todos, sai o mesmo preço, porque a taxa é a mesma. A taxa é a mesma. Você Entendi. paga para poder ter o seu código de barra, você paga para ter a sua ficha catalográfica. Então, assim, É isso a, tudo uni- na biblioteca central. Oi? é a unidade, né? É a unidade, então não é o número de páginas. O número de páginas vai interferir na correção. Por isso que eu dou essa dica aí. E aí o que acontece? Fica mais ou menos um serviço desse que você paga uma vez e aí eu ainda parcelo aí, em torno de 650. Olha que legal. Gente, R$ 650.
já tem uma referência, isso aí você consegue dividir. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Geralmente você lança isso na Bienal, né? Ou em outro momento literário, vamos falar assim. Né? Quando que Sim. você vai fazer o próximo lançamento? Pessoal que gostou, está vendo o programa aqui, gostou, que quer participar, tal. Gente, calma que o programa tá chegando na reta final, mas ela ainda vai deixar os Os contatos dela. contatos. Olha só, o Não, projeto, só, pode só, falar. só para me perguntar aí, que eu sei que o pessoal que está assistindo deve estar com essa dúvida. Como é que eu faço? Eu gostei da ideia, eu sempre tive um sonho de escrever um livro e eu quero fazer. Né? Quando que eu posso entregar? Até quando? Para me lançar? Porque é aquele negócio. Agora que eu É, já peguei a não, ideia. agora, para esse momento agora, já está fechado. Eu diria assim, para o próximo não consigo, porque já está todos alinhados já. Então, vai ser o livro Chama as Sacerdotisas, vai ser um livro de 15 mulheres escrevendo, e as coletâneas, como eu fiz muito também, porque aí acontece as coletâneas, gente, que é outra coisa muito fantástica. Então, digamos assim, nossa, eu acho que eu não tenho cacife, não tem know-how para escrever um livro inteiro, não tem, mas eu tenho umas poesias, eu tentei algumas coisas, ótimo, vamos participar de uma coletânea. Você entra com um pouquinho, já vai ser ótimo. Então, o que, que eu faço? Esse livro aqui, olha, vocês estão vendo vários autores, vários. Eu estou com a câmera muito pertinho, mas eu estou navegando aqui. Esse foi nasceu a Madrepérola, e eu escolhi a Madrepérola na pandemia justamente em função do que Rubem Alves fala, né? Que ostra feliz não faz pérola. E é o que eu queria fazer a metáfora da pandemia, né? Ostra feliz não faz pérola. Ou seja, vamos ressignificar nossas dores, vamos escrever coisas boas aqui. Então, aí todo mundo escreveu sua pérola, que foi um livro muito bonito. E aí, geralmente, eu faço assim: primeiro, você tem direito a 7 páginas, por exemplo, eu divido ali as pessoas para o número de páginas, e eu sempre participo de tudo. Então, por exemplo, aqui tem a minha foto, minha biografia da época, meus contatos, e aqui eu tenho direito a 6 páginas, são 7 a 6 páginas. E aí, essas 6 páginas, eu posso escrever um único conto, eu posso escrever, sei lá, o que couber, 10 mini contos, eu posso escrever várias poesias, eu posso escrever Aí vai 2 da sua poesias gigantes. criatividade, né? A critério, você usa as 6 páginas. E as pessoas usaram muito bem. E aí, no dia do lançamento, ela abre na sua página e dá autógrafo na sua página. E o Legal. legal de lançamento coletivo, que aí a pessoa comprou um livro, mas ela ganha o quê? 14 autógrafos. Porque ela vai numa mesa, pega de um, pega de outro, pega de outro. Ela teve a oportunidade. Peraí, você falou que não dá tempo mais para esse agora, que é o Esse processo agora. coletivo, né? Isso. Como que eu vou escrever o meu livro aqui, eu estou com uma ideia, dá tempo ainda não? Dá, o ano inteiro dá tempo. E Ah, aí, geralmente, quando uma pessoa me procura, eu pergunto assim: você tem noção de quanto que você quer? As pessoas acham que é muito tempo, gente, que precisa. Eu vou falar uma coisa para você. Se você tem o escrito, em 2 meses eu te dou o livro. olha só que Em legal. 2 meses eu te dou o livro. E quando que vai acontecer o lançamento vai ser o quê? Vai ser na Bienal? Vai ser quando? Não, as sacerdotisas, não vai ter Bienal que aconteceu no ano passado, a gente vai ter que esperar 2 anos para acontecer de novo, a não ser que a gente participe. São Paulo e outras regiões aí, né? Que, Aham. vai, que acaba acontecendo 2 anos, sendo esse ano. Mas, enfim, tem a livraria que é parceira, ela fica num shopping. Então, se a gente não conseguir fazer no espaço, fiquem de olho aí nas redes sociais. Eu vou até avisar o Aldrin, ele vai repostar aí para a gente, tenho certeza, Com em certeza. Sete Lagoas. Só está definido de que vai ser o lançamento das sacerdotisas, que são 15 mulheres. Saibam que não tem formato acadêmico. Eu geralmente faço um show woman. As mulheres, elas quem cantam, cantam, quem tocam, tocam, quem dançam, dançam. Elas morrem de vergonha no início, mas aprenderam que eu sou assim, multifacetada. Eu acabo fazendo um empoderamento, não só para as mulheres. Eu fiz um projeto que era só homens, e nós temos homens tímidos, né? Ah, Então, sim. assim, foi muito bacana. E agora vem as mulheres. As sacerdotisas vai falar um pouquinho de um livro bem feminino, aonde é o sagrado feminino, aonde tem algumas contando passagens interessantes de sua vida, outras poesias, tudo no feminino, no sagrado feminino, até em conto erótico temos.
Ó, Então, vai ser nessa linha. Fabiana, e olha só, gente, o papo quando é bom, e a Fabiana, ela é uma enciclopédia ambulante, né? Então, assim, tem muito conhecimento ali, mas a gente tem o tempo do programa e a gente está na reta final. Fabiana, Deixa eu só mostrar as capas dos meus livros, que meu xodózinho não tem todos aqui não, gente. Já vendeu tudo, tá? Alguns vai achar só na livraria. Esse daqui vocês vão ter que pegar opinião depois com o Aldrin. Ele ganhou um. ganhei. Nós vamos aqui, ó, e para não falar que é mentira, tá aqui, ó. Ah! Dá um print aí depois na tela. Gente, e Fabiana, depois você vai me mandar de todas as capas dos livros, que eu vou publicar isso junto com o Isso. programa, tá? Fabiana, Esse daqui também, ó, segmento do Madre Pérola, que foi Pérola Negra, que aí eles queriam mais, né? E outros também, poxa, não deu para participar. Eu falei, pera que nós vamos lançar outro sequência. vai dar E o sequência. Pérola Negra é a raridade. Aí eu convenci eles assim, gente, eu converso, eu faço live entre eles, eu falo, o que é raridade para você? Porque a Pérola Negra, dentro de 10 mil ostras naturais, você acha uma negra. Então, ela é cara. Eu falei, o que é raridade? O amor é raridade, o respeito é raridade. Gente, esse é poesia, história, tem bastante. Tem um conto aí também, um romance bem Mas depois bacana você me aí. manda direitinho as capas, que eu coloco tudo aqui. Mando Quem sim. quiser comprar, tudo isso direitinho. E aí, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Gente, o papo Obrigada a é você. maravilhoso, mas nós temos um prazo. Deixa suas mídias sociais, para o pessoal entrar em contato aí, por favor. Sim. Gente, é super fácil. É Comendadora Fabiana. Então, você consegue me achar Facebook, Comendadora Fabiana. Vai estar lá o sobrenome, mas só a Comendadora Fabiana você vai achar, mas é Frederico o sobrenome. O Instagram é só Comendadora Fabiana. E o meu telefone, eu tenho podcast, tenho outras coisas, vocês vão ver que estou sempre divulgando, tá? Mas o projeto literário é junto com história, que é a minha comendadoria, tem um símbolo aqui, olha, Tiradentes, né? O meu forte é o resgate Tiradentes Sete Lagoas. Então, quem tem curiosidade aí acompanha. Então, é Comendadora Fabiana e telefone também pode deixar, Alden? Pode, claro. Ah, então WhatsApp, gente, eu vou falar bem pausado. 31, né? Sete Lagoas, todo ladinho de BH. 982 767011. Aí tá tudo aí 9 embaixo também escrito aí para vocês aí. é Né? 982 767011. Pode falar comigo e vem assim. Se você tiver dúvida, pode deixar que eu te convenço, que eu sou boa nisso. Perfeito, Fabiano. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, né? E depois nós vamos Obrigada. marcar outra conversa, outro bate-papo desse que eu adorei, tá? Isso, tá bom. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado, Fabiano. Gente, o programa Papo Coach, né, com esse delícia de bate-papo aqui, com muita informação. E se você que acha que não consegue escrever o seu livro, entra lá em contato com a Fabiana, fala com ela. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E o programa vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez todo o pessoal que nos assistiu pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Nosso muito obrigado sempre. E todo o pessoal que nos segue pelas mídias sociais. Instagram, Facebook, YouTube, @haja certo. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. E o programa vai para a reta final, a gente agradece e a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço, tchau.